Boa noite, amigos do canal. Eu me chamo Marcos e hoje vim lhes contar o meu relato. A minha vida era um amontoado de fracassos, um nome comum para uma vida comum e sem nenhum destaque. Acordava todos os dias para um emprego que eu odiava, vivendo em um apartamento minúsculo, com dívidas que pareciam nunca acabar. O único alívio que eu tinha eram os momentos solitários no bar da esquina que se chamava Engarrafamento. E ali eu afogava as minhas frustrações em copos de uísque barato. Eu tinha uma família. Meu filho, Pedro, de 8 anos, era minha luz em meio à escuridão. Minha esposa, Clara, era a mulher mais amorosa e compreensiva que eu conhecia. Mesmo com todos os problemas financeiros, ela nunca deixou de acreditar em mim. Mas eu sentia que estava falhando com eles, que mereciam mais do que um pai e marido fracassado. Numa noite chuvosa, ao voltar do trabalho, fui surpreendido por um telefonema. Era Clara, sua voz desesperada. Marcos, aconteceu um acidente. Pedro está no hospital em estado crítico. Larguei tudo e corri para o hospital, o coração batendo forte, uma sensação de impotência me consumindo. Cheguei ao hospital e encontrei Clara chorando. Seu rosto era como uma máscara de dor. Os médicos fizeram o possível, mas as notícias não eram boas. Pedro estava em coma e as chances de recuperação eram mínimas. As contas médicas começaram a se acumular, somando-se às nossas dívidas já insuportáveis. Eu me sentia esmagado pelo desespero, vendo meu filho entre a vida e a morte, sem poder fazer nada para ajudá-lo. Foi nessa fase, no fundo do poço, que conheci Lucian. Ele apareceu no bar onde eu tentava afogar minhas mágoas, um homem distinto, com uma aura quase sobrenatural. Seus olhos pareciam ver através de mim, e ele se sentou ao meu lado, sem ser convidado. Você parece um homem em desespero, Marcos, ele disse, sua voz suave e hipnótica. E eu sou um homem que sabe como ajudar. Eu ri, amargo. Ajuda? A menos que você possa me dar o dinheiro para pagar as contas do hospital e salvar meu filho, não sei como você poderia ajudar. Lucian sorriu, um sorriso que me fez arrepiar. E se eu dissesse que posso fazer exatamente isso? Dinheiro, poder, tudo o que você deseja. Só precisa me dar uma coisa em troca. Eu o encarei cético. E o que você quer em troca? Algo simples, ele disse, seus olhos brilhando. Sua alma. A princípio, achei que era uma piada de mau gosto. Mas conforme Lucian falava, sua proposta começou a parecer tentadora. O álcool ajudou a diminuir minhas inibições. E antes que eu percebesse, estava apertando sua mão, selando o pacto. Na manhã seguinte, acordei no meu apartamento, com uma sensação estranha de que algo monumental havia mudado. Liguei a TV e o noticiário anunciava uma reviravolta na bolsa de valores. Ações que eu mal sabia que possuía haviam disparado, tornando-me milionário da noite para o dia. Liguei o computador e vi e-mails de investidores e empresários me procurando, oferecendo parcerias e mais dinheiro. Imediatamente paguei as contas do hospital, garantindo que Pedro recebesse o melhor tratamento possível. Em questão de dias, ele começou a mostrar sinais de recuperação e os médicos estavam maravilhados com a velocidade da sua melhora. Minha vida mudou drasticamente. Saí do meu emprego medíocre e comecei a investir e expandir meus negócios. Em questão de meses, eu era um dos homens mais ricos do país. Comprava carros de luxo, mansões, viajava para destinos exóticos. Tudo parecia um sonho. Conheci pessoas importantes, políticos, artistas, empresários. Havia jantares luxuosos, festas extravagantes e viagens de última hora para Paris, Dubai, Nova York. Uma dessas pessoas foi Isabela, uma mulher deslumbrante e inteligente que rapidamente se tornou minha amante. Eu me sentia no topo do mundo, como se nada pudesse me derrubar. Mas, conforme os anos passaram, comecei a perceber que a riqueza e o poder tinham um preço. As pessoas ao meu redor eram falsas, interessadas apenas no meu dinheiro. Clara, minha fiel companheira, começou a se afastar, percebendo as mudanças em mim. Eu estava obcecado com o trabalho, com o poder, negligenciando minha família. Pedro, agora um adolescente, começou a se rebelar, sentindo-se abandonado pelo pai que outrora o amava tanto. Foi numa dessas noites solitárias, já separado de Clara e afastado de Pedro,
que os pesadelos começaram. Eu sonhava com Lucian, cada vez mais presente, me lembrando do nosso pacto. Seus olhos brilhantes me seguiam, sua voz sussurrando promessas de um preço ainda a ser pago. Os pesadelos tornaram-se tão intensos que comecei a evitar dormir tentando escapar de sua presença. Meus negócios começaram a desmoronar. Investimentos promissores falhavam misteriosamente e parceiros de negócios começaram a se voltar contra mim. Tudo o que eu construí parecia estar desmoronando. Foi então que, em uma noite fria, enquanto caminhava pelas ruas desertas da cidade, ele apareceu novamente. Desta vez, não era um sonho. Lucian estava ali, na minha frente, com o mesmo sorriso frio. "Marcos", ele disse, "chegou a hora de pagar sua dívida." Eu tentei argumentar, mas sabia que era inútil. Ele se aproximou e, com um toque, senti uma dor intensa, como se minha alma estivesse sendo arrancada de mim. Caí de joelhos, implorando por misericórdia. Lucian apenas sorriu. "Você fez sua escolha, Marcos. Agora é hora de enfrentar as consequências." E foi assim que minha vida, que parecia um conto de fadas, se transformou em um pesadelo eterno. Perdi tudo o que mais importava e fui condenado a vagar, uma sombra do homem que um dia fui, sempre lembrando da noite em que vendi minha alma por riqueza e poder. Agora, estou aqui, contando minha história. É um aviso para aqueles que, como eu, se deixam seduzir pelas promessas do demônio. A riqueza e o poder podem parecer irresistíveis, mas o preço a ser pago é mais alto do que qualquer um pode imaginar. A solidão e o arrependimento são meus únicos companheiros agora. Eu vejo Lucian em cada sombra, em cada esquina. Ele está sempre lá, observando, esperando. E cada noite, quando fecho os olhos, volto a sentir aquela dor, a dor de uma alma perdida. Meu único desejo é que ninguém mais caia na mesma armadilha que eu caí. Mas sei que, no fundo, sempre haverá alguém disposto a pagar o preço mais alto por um pouco de poder e riqueza. Desde que eu me lembro, Gabriel e eu éramos inseparáveis. Crescemos juntos em Vale Verde, uma pequena cidade onde todos se conheciam pelo nome. Ele era o irmão que eu nunca tive, o companheiro de todas as aventuras e confissões. Eu me chamo Ricardo, e esta é a história de como a inveja e a magia negra destruíram tudo o que um dia eu valorizei. Gabriel e eu éramos diferentes em muitos aspectos, mas isso nunca importou. Ele era o filho de professores, sempre inteligente e estudioso, enquanto eu, filho de um carpinteiro, tinha uma mente mais prática e menos ambiciosa. Nossas diferenças nos completavam e, juntos, formávamos uma dupla imbatível. Nos divertíamos explorando os bosques ao redor da cidade, inventando jogos e planos para o futuro. A vida mudou quando fomos para a universidade. Gabriel se destacou rapidamente em engenharia, enquanto eu lutei para me encontrar em administração. As dificuldades começaram a se acumular, e após a formatura, enquanto Gabriel conseguia um emprego incrível em uma empresa renomada, eu me via preso em empregos temporários e mal remunerados. A inveja começou a brotar, silenciosa, corroendo a alegria que eu sentia pelo sucesso dele. Gabriel continuou a prosperar, abriu sua própria empresa de tecnologia, casou-se com Laura, uma mulher brilhante e carinhosa, e construiu uma vida que parecia saída de um sonho. Enquanto isso, eu lutava para pagar as contas, vendo minha vida desmoronar ao meu redor. Cada visita à casa de Gabriel, cada jantar luxuoso, aumentava a sensação de fracasso dentro de mim. Ele tinha tudo o que eu sempre quis, e isso me destruía por dentro. Foi em uma dessas noites de desespero, enquanto bebia sozinho em um bar decadente, que reencontrei Jonas. Antigo colega de escola, ele havia se envolvido com o ocultismo e agora falava sobre os poderes da magia negra. "Você quer mudar sua vida, Ricardo?" Ele perguntou, seus olhos brilhando com uma estranha intensidade. "A magia pode fazer isso por você. Pode te dar tudo o que deseja." Desesperado e consumido pela inveja, comecei a frequentar as reuniões secretas de Jonas. A princípio, eram pequenos feitiços para atrair sorte, mas os resultados eram mínimos. A frustração cresceu e minha inveja se transformou em ódio. Decidi que,
Se não pudesse ter a vida que queria, ao menos destruiria a de Gabriel. Jonas me ajudou a realizar um ritual poderoso, invocando forças das trevas para arruinar a vida de Gabriel. O primeiro sinal de que algo estava errado foi quando a empresa dele começou a enfrentar problemas inexplicáveis. Sistemas falhavam, projetos importantes eram cancelados e investidores começaram a se afastar. Gabriel, sempre racional, tentou encontrar explicações lógicas, mas nada fazia sentido. A pressão afetou sua saúde e seu casamento. Laura, que sempre fora seu apoio, começou a se afastar, incapaz de lidar com a constante tensão. Enquanto observava tudo isso de longe, sentia um prazer sombrio em ver Gabriel sofrer. Mas a magia negra tem um preço, e comecei a sentir os efeitos em minha própria vida. Pesadelos horríveis me assombravam todas as noites, e uma sensação de desespero constante me consumia. Uma noite, tive um sonho com um demônio que me dizia que a dívida pela magia usada estava sendo cobrada. Acordei suando frio, com o pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. No dia seguinte, recebi a notícia de que Gabriel havia sido encontrado morto em seu escritório. Aparentemente, ele tirou a própria vida, incapaz de suportar o colapso de sua carreira e vida pessoal. O choque da notícia me abalou profundamente. Eu não esperava que as consequências de minhas ações fossem tão extremas. A culpa me consumia, e a visão do cadáver de Gabriel nos jornais e nas redes sociais me perseguiu incessantemente. Minha saúde mental começou a deteriorar rapidamente, mas os horrores estavam apenas começando. À noite, comecei a ver a figura de Gabriel em todos os lugares. No reflexo do espelho, na rua deserta, até mesmo em meus sonhos. Gabriel não estava em paz, e sua alma atormentada buscava vingança. Comecei a evitar dormir, mas a falta de descanso apenas piorava meu estado mental. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, vi Laura. Ela estava arrasada, uma sombra do que havia sido. Ao me ver, seus olhos se encheram de uma dor profunda e uma raiva incontida. "Você!" ela gritou. "Você era seu amigo! Como pôde deixá-lo sozinho? Como pôde traí-lo assim?" Tentei me defender, mas as palavras não saíam. Eu sabia que era culpado, mesmo que Laura não conhecesse os detalhes. A vergonha e o remorso me corroíam. Comecei a evitar sair de casa, temendo encontrar mais rostos familiares que me acusariam silenciosamente. A situação culminou quando, uma noite, encontrei Jonas. "Você sabia que isso ia acontecer!" eu gritei. "Você sabia o preço!" Jonas me olhou com uma expressão séria. "A magia negra não é um jogo, Ricardo. Cada ação tem suas consequências. Você quis destruir Gabriel e agora está pagando o preço." Desesperado e sem saída, voltei ao local onde havia realizado o ritual pela primeira vez. Implorei por uma forma de reverter o feitiço, de trazer Gabriel de volta e me livrar da culpa que me consumia. Mas o silêncio foi minha única resposta. A escuridão me envolveu e senti uma presença fria, familiar. De repente, vi Gabriel, ou o que parecia ser Gabriel, um espectro de sua antiga figura. "Você destruiu minha vida, Ricardo", a figura disse, "e agora você vai pagar." A figura avançou sobre mim e senti uma dor intensa, como se minha alma estivesse sendo arrancada de meu corpo. Caí de joelhos, gritando por misericórdia, mas o espectro apenas sorriu. Não há misericórdia para aqueles que brincam com as trevas. Naquela noite, fui encontrado morto, meu rosto uma máscara de terror. A cidade sussurrou sobre minha morte, ligando-a às tragédias recentes, mas ninguém sabia a verdade completa. Jonas desapareceu, levando consigo os segredos da magia negra.